Bom dia, caros alunos do nono ano. Cá estamos de novo para refletir, continuar a refletir sobre a dignidade da vida humana. Ora bem, a semana passada mandei a tarefa de leitura de algumas páginas. Hoje iremos falar dos preconceitos sociais e religiosos de determinados grupos. Na origem, na gênese de alguns atentados à dignidade da vida humana, estão sempre, ou quase sempre, atitudes preconceituosas e egoístas. Em pleno século XXI, estas atitudes continuam a ser notícia, quer nos jornais, quer na televisão. Preconceito. Ora bem, a palavra preconceito é uma ideia ou um juízo pré-concebido, pré-formado, baseado na ignorância e produz medo, medo do outro. Manifesta-se em atitudes discriminatórias de determinadas pessoas, lugares, ideologias, tradições, porque determinado grupo considera que o outro grupo, que a outra pessoa é diferente e por isso não tem valor, não tem dignidade. O preconceito conduz ao autoritarismo, à discriminação, à marginalização e à violência. Temos depois também o racismo. Também já refletimos um bocadinho sobre isso. É uma forma de agir e de pensar baseado no preconceito. O racismo leva depois à escravidão, conduz à opressão, conduz ao domínio de uns povos sobre os outros e conduz também ao genocídio. A palavra genocídio vem do latim, é formada por estas duas partes. Genos, que significa família, tribo ou raça, mais cedere, matar. É o extermínio. Depois iremos então falar a seguir da xenofobia. Mas antes disso, é interessante que um filósofo romano chamado Cícero, ele dizia que os homens diferem pelo saber, mas são iguais na sua aptidão, na sua capacidade para o saber, certo? Então, a xenofobia também é um medo injustificado perante os estranhos, manifesta-se na aversão, na hostilidade relativamente aos povos estrangeiros, é um fenómeno muito comum ainda, muito presente ainda nas nossas sociedades e manifesta-se ou contra os imigrantes. Quer o preconceito, quer o racismo deram origem a episódios de grande crueldade. Temos, por exemplo, o nosso manual apresenta-nos o apartheid na África do Sul, o nazismo na Alemanha e o stalinismo na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vamos então começar pelo stalinismo. Foi um regime político adotado por Joseph Stalin, líder da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, entre 29 e 53. Ok? Provavelmente todos estes conceitos vocês tiveram que estudar a história, ou deram, ou estarão a dar. Esta matéria encontra-se na página 23, 24, 25 e 26. O nazismo foi uma ideologia criada por Adolf Hitler, líder da Alemanha, entre 33 a 45. Todos sabemos as atrocidades que foram levadas a cabo por esta ideologia, quer contra os judeus levados para campos de concentração. Eu visitei um campo de concentração na Áustria, Mauthausen, e devo dizer que os meus sentimentos provei uma mistura de sentimentos, de revolta. Porque é que o ser humano foi capaz de tanta crueldade, de choro, eu chorei, e de oração. Rezei por aquelas pessoas que morreram ali assim, só porque professavam outra fé, só porque eram
judeus, por aí adiante, por aí adiante. Mas esta perseguição não foi só. A este grupo, a esta perseguição, chamam o Holocausto, é conhecido como Holocausto. Mas Hitler não perseguiu só judeus, homossexuais, ciganos, deficientes, doentes, por aí adiante. Portanto, foi ali assim milhões de pessoas que foram, claro, o maior número foram judeus, mas milhões de pessoas que foram vítimas do nazismo. Na África do Sul, temos o apartheid, certo? Eu devo dizer que Luther King esteve para os Estados Unidos na luta contra o racismo, certo? O que Nelson Mandela desenvolveu na África do Sul. Na África do Sul, a palavra adotada foi o conceito foi uma palavra de origem alemã, apartheid, que significa separação. Foi um regime que se manteve já na África do Sul, sob o domínio de um povo de origem europeia, que eram holandeses e ingleses. Mas a partir de 1948 passou uma prática legal, onde havia separação de tudo. E Nelson Mandela pagou com a sua vida no sentido de passou uma vida inteira, de 27 anos, numa cadeia, mas não foi quando ele foi preso. Quando ele foi preso, ele foi condenado à morte. As leis mudaram, foi condenado à prisão perpétua. Depois as leis foram alteradas e ele foi libertado no fim de 27 anos. Foi eleito presidente da África do Sul, ganhou o prémio Nobel da Paz. Ora bem, também estivemos a ver preconceitos sociais e tinha-vos anunciado no início também preconceitos religiosos. Sabemos que em muitas partes do mundo há os cristãos, e não só, não podem professar a sua fé de uma forma livre. Nós temos aqui um documento na página 22, onde se diz que os cristãos enfrentam perseguição em mais de 60 países. No meio disto tudo, a Igreja tenta ser voz daqueles que não têm voz. Aqui, quando esta expressão não quer dizer que a voz aqui não se refere fisicamente, ou não é a capacidade de não conseguir falar, é a capacidade de não ser ouvido, de ninguém lhes dar atenção, certo? De serem grupos minoritários. E a Igreja tenta defender estes grupos. A Igreja sente este dever de denunciar, ok? Pronto, como tarefa, talvez... sim, como tarefa vou-vos pedir a que está na página 24, definir o preconceito e o racismo e, se possível, ilustrá-los com episódios históricos. Ora bem, boa continuação!